Sejam bem-vindos a mais um episódio do Robert Half Talks. Eu sou o Vitor Silvério e no episódio de hoje, eu e meu colega Rafael Asenoff recebemos Augusto Flores para conversar mais sobre o impacto da reforma tributária no capital humano das empresas. Seja bem-vindo, Rafa. Um prazer estar aqui com vocês, pessoal, nesse momento único para o Brasil. Um prazer estar aqui com você, Vitor. Um prazer, Augusto, estar aqui com você também. Vamos para um papo bem relevante, não só no aspecto de tributos, mas também no aspecto de pessoas. Nosso convidado Augusto Flores é vice-presidente de gestão tributária do Grupo Volvo. Com mais de 30 anos de experiência na área, está sempre atualizado no tema e contribuindo para debates sobre gestão tributária em diversos contextos. Seja muito bem-vindo, Augusto. Obrigado, Vitor. Obrigado, Rafael. Obrigado, Robert Half, pelo convite. E parabenizar vocês por essa iniciativa que é muito importante aí para todo o mercado, não apenas tributário, mas o mercado de executivo de uma maneira geral. Esse momento que o Brasil passa aí por grandes reformas, especialmente tributárias, é muito importante a gente estar debatendo esse tema a todo instante. Augusto, obrigado por topar conversar conosco sobre esse tema tão urgente e tão importante, né? Bom, como eu falei, você tem 30 anos de experiência na área. Você acredita que em algum momento da sua carreira esse tema de techs, a área de techs, já passou por um desafio tão complexo quanto esse que a gente vai passar pelos próximos anos? Não, absolutamente. Realmente esse momento é um momento único, né, na história da gestão tributária no Brasil. Veja você que desde a década de 60, o Brasil já pedia lá por uma reforma tributária. A gente andou ali toda a década de 70, 80, clamando por uma reforma tributária, sempre achou que ela ia vir nos anos 90, veio mudanças ali muito mais tímidas, como foi o caso da tributação em bases universais, a parte de isentar ali o dividendo, né, da parte de imposto de renda. Então, desde então, o Brasil deixou de tributar ali o dividendo para fins de imposto de renda. No iniciozinho dos anos 2000 veio a mudança completa ali de PIS e COFINS. Depois a gente passou ali por mudanças importantes na parte contábil, RTT, IFRS, mas de fato agora esses anos ali desde 2022, eu acho que muito influenciado pelo que acontece no mundo, né, o chamado tax fair share, a necessidade das companhias tratarem com a transparência na gestão tributária, gestão de incentivos tributários, alocação de investimentos vis-à-vis incentivos tributários capturados. Isso trouxe desafios para as grandes empresas do ponto de vista da reputação, né. Então o Brasil, desde então, passou a querer se alinhar às boas práticas globais. Em 2023 veio, né, a adoção inicial de preço de transferência, opcional, 24 mandatória, e agora 25 as empresas se organizando para uma reforma tributária que vai ter uma transição longa, até dezembro de 32. Então é um momento de muita mudança, no setup tributário das empresas, o que significa mudança completa de contratos, de margens, de lucro e, por consequência, o profissional da área tributária, ele tende a acompanhar essa mudança. E eu costumo dizer que, provocando os profissionais, né, se não nós, quem? Se não agora, quando, né? Eu acho que essa é a mudança que está no cardápio aí das grandes organizações. Muito bacana, Augusto. Uau, que aula, hein? Que introdução nesse Imagina. primeiro. Muito bacana. Tendo em vista que, de fato, é um momento único, né, como você disse aí, muitas décadas pensando nessa reestruturação tributária no Brasil. Vamos pensar agora no aspecto humano, no capital humano. Na nossa pesquisa da Robert Half, mais da metade das empresas admitiram estarem despreparadas para as mudanças que vão ocorrer. Nesse cenário, o que você acha que são os principais riscos de se fazer uma análise tardia em relação à preparação para a reforma tributária? Ótima pergunta, Rafael. Acho que antes de te responder objetivamente, a gente precisa fazer uma análise sobre por que 50% das empresas não se sentem preparadas. Eu acho que o profissional tributário, ele se notabilizou sempre como aquele profissional que ficava numa salinha climatizada, esperando colegas do comercial, da logística, de compras, da manufatura, entrarem na sala dele com dúvidas, e ele era aquele profissional mais erudito,
que não falava muito a linguagem dos negócios, não era muito próximo ao negócio, era aquele profissional que ficava muito técnico, muito especialista, lidando com legislação tributária a todo instante, e até se orgulhava por essa erudição. E agora eu acho que o profissional de gestão tributária, ele precisa, se transformar, falando mais a linguagem de negócio, sendo um business partner propriamente dito. Ele precisa ter, aumentar o repertório dele de soluções, ele precisa ser mais culto, ele precisa falar mais simples, ele precisa entender que comunicação tem que ser focada na audiência, né. Então, eu diria o seguinte, Rafael, as empresas elas estão percebendo isso tardiamente. Realmente é uma responsabilidade do gestor tributário que não fez o dever de casa lá atrás. Mas agora, a gente tem diante de nós uma oportunidade para não apenas trazer, né, a gestão tributária realmente para a ordem do dia, para a mesa dos grandes conselhos, os boards, trazer realmente para a agenda do acionista, dando protagonismo a esse gestor tributário, o que significa dizer que o gestor tributário que conhece tributos, conhece contabilidade, conhece finanças, precisa conhecer de negócio, precisa conhecer de gente, ele tem todas as condições, todas as ferramentas para incrementar esse repertório e sim, sentar nas grandes cadeiras de gestão. Acho que o grande risco, portanto, das empresas que estão tardiamente chegando a essa conclusão, não é nem o preço mais alto, né, todo mundo fala isso: "Poxa, quem contratar tardiamente, vai ter honorários elevados". Eu acho que não, Rafael, eu acho que é pior do que isso. Eu acho que aquelas empresas que, não acordaram ainda para essa transformação profunda que o Brasil está passando, elas têm um risco de um hiato de talentos. Realmente você não ter talentos no mercado para contratar. Eu venho falando bastante disso, o mercado já vem vivendo uma espécie de um ambiente de rouba-monte, então a empresa A contrata na empresa B, que contrata na empresa C, que contrata na empresa D, a consultoria vai lá e contrata nas empresas, a empresa vai lá e contrata na consultoria, que é um jogo de soma zero, um jogo que ninguém ganha. E nesse momento, realmente, os profissionais da área tributária, em conjunto com seus departamentos de People and Culture, precisam realmente investir em treinamento, investir em pessoas, dar esse banho de loja, né, para o profissional da área tributária, para que esse modelo possa ser sustentável até dezembro de 32 e além disso, né. Muito bacana, bacana, Augusto. Bom que você está facilitando aqui para a gente, porque você já está trazendo muita informação muito relevante para esse contexto do podcast aqui, bem bacana mesmo. A gente percebeu, Augusto, que muito além de uma reforma tributária, as empresas estão tratando isso como uma reforma de negócios, tá? E nesse contexto, na nossa pesquisa, a gente conseguiu realmente confirmar que mais da metade das empresas que foram abordadas na pesquisa afirmam que vão contratar pelo menos 3 profissionais para lidarem com o tema da reforma. Esse dado te surpreende ou não? Como é que você avalia essa informação? Não, esse dado eu estou super alinhado com esse dado. Eu acho que é de 3 para fora, eu vi que a pesquisa de vocês fala 3 ou mais, né, eu tive a oportunidade de ler a pesquisa, parabéns até pela pesquisa, é Legal. muito simples, mas, assim, muito pontuais com aspectos que são realmente caros aí ao que a gente está passando. Veja, eu acho que para além, se a gente pudesse mineralizar um pouquinho ali a pesquisa, granularizar a pesquisa de vocês, a gente poderia imaginar como as empresas estão fazendo isso. Então, por exemplo, será que todas elas estão contratando incrementando headcounts? Não sabemos. Será que elas estão indo atrás de consultorias? Sim ou não? Será que elas estão indo com uma solução de outsourcing, que eu sei que também vocês prestam? Sim ou não? Será que elas estão, indo para um modelo de, temporários? Não sabemos. Então, existe acho que um hibridismo muito forte aí, tem empresas que estão colocando seus departamentos para cuidarem da reforma tributária, ao passo que trazem o outsourcing para cuidar da gestão do dia a dia, né. Essa é uma estratégia. Então, para além dessa questão de contratação de 3, 4 ou mais, né, existe essa granularização, Rafael, que ainda é uma incógnita. E eu acho que não existe resposta certa ou errada. Se você for no varejo, existe uma maneira de tratar, se você for em tecnologia, outro, manufatura, outro. Acho que isso depende muito da cultura das empresas, da cultura da gestão, do protagonismo que a gestão tributária tem frente ao C-level, frente ao board, né, mas, esse dado ele não me surpreende, pelo contrário, tá, eu já estava bastante
alinhado a isso antes ainda de ler a pesquisa de vocês. Excelente, Augusto. De fato, a gente está conversando com muitas empresas aqui e percebemos uma diferença absurda. Tem empresas muito preparadas que o gestor tributário conseguiu passar para os conselheiros e para o CEO a importância do negócio e eles estão tratando esse projeto de reforma como um ponto central, né? Todas as áreas estão envolvidas e tem empresas que o pessoal fala que eles estão esperando ainda para ver algumas definições. Essas últimas, elas vão com certeza ficar na mão do mercado. É como você falou, guerra de talento, né? E vários outros problemas que podem surgir. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Aqui, o nosso podcast é escutado por todos os tipos de profissionais, profissionais em fase inicial de carreira, profissionais que são donos de empresa, diretores, profissionais fiscais e de outras áreas também. Como o Rafael falou aqui, é uma reforma de negócio, não é uma reforma que vai impactar só a área fiscal. Na sua opinião, quais são as outras áreas que também precisarão se mobilizar em relação a processos, tecnologia e tarefas? Ótima pergunta, Vitor. Veja que ano passado, quando a Volvo contratou o seu primeiro assessment, tá, da reforma tributária, a gente faz todo ano o chamado Tax Day. A gente fez um Tax Day focado na reforma tributária e chamamos todos os principais tomadores de decisão da empresa. A gente tem negócios no ramo de caminhões, de ônibus, máquinas, motores náuticos industriais e banco, e a gente chamou todo mundo para a sala para poder conscientizar todo mundo de que aquilo ali não era uma reforma só, não era um projeto da área tributária, não era um projeto do Augusto, não era nada disso, ele era um projeto da empresa toda. Veja você que se a gente não fizer o dever de casa, no dia 1º de janeiro a gente não emite uma nota. A gente não calcula o novo imposto. Ah, mas é que ano que vem, Augusto, em 26, não vai ter impacto em carga tributária. Tudo verdade, mas já existem requisitos ali que são mandatórios, né? Então, eu acho que a grande senha aí realmente é você tratar isso como um projeto da empresa toda, né? Você precisa realmente ter essa conscientização. Quem largar na frente vai ter vantagens, como, por exemplo, participar de grupos de trabalho que estão se formando junto a associações de montadoras, associações da indústria química, associação junto à Federação de Indústrias, né? E está podendo, inclusive, ter um caráter propositivo ali ao longo da transição. Então é muito importante, eu acho que todos esses gestores que conseguiram conscientizar C-level, conseguiram conscientizar boards, eles estão de parabéns e certamente vão colher ali na frente, diferenciais competitivos em relação ao negócio, em relação aos demais. E eu acho que essa questão de algumas empresas estarem atrasadas também tem muito a ver com a procrastinação talvez típica ali do brasileiro, associada a uma cultura que a gente tem de achar que as coisas vão ser postergadas. E aqui acho que tem um recado importante. Eu tenho falado bastante com a Receita Federal através da Anfávia, da nossa associação, e eu afirmo, isso não vai ser postergado. Realmente, a gente vai ter a reforma tributária como está dada aí, né, a partir de 26 até 32, com seus meandros ali no meio do caminho, né? Então eu não acredito em postergação. Quem está apostando nisso vai quebrar ali ao final do ano. Bem bacana, Augusto. De fato, como a gente está num momento, né, de preparação e um momento único, a gente percebe que muitas empresas estão colocando, né, projetos para frente, estão de fato investindo, e tem outras empresas que estão esperando definições, né, mais práticas em relação ao que de fato vai ocorrer, né, em relação às alíquotas, em relação, enfim, a algumas operações que de fato vão ocorrer. Eu queria entender, assim, até do seu lado, o que que você tem achado em relação à utilização de tecnologia para reforma tributária? Como é que você acha que ela pode ser uma grande aliada ou pode, de repente, não ajudar? Qual é a tua visão sobre esse aspecto tecnológico? É fundamental, Rafael. A gente vem observando esse movimento muito forte, né, de transformação digital aqui no grupo, por exemplo, desde 2018, tá?
2019 a gente começou ainda timidamente, com alguns robozinhos, com alguns sistemas aqui e ali, os chamados quick wins, porque como todas as empresas aí em geral, a gente começou essa jornada de transformação digital com orçamento base zero, né, ninguém queria apostar nisso, você captura margens, você tira o dividendo do acionista, então ninguém estava muito confiante nisso, até o momento que a gente começou a mostrar produtividade. Você aumenta ali, a confiabilidade nos dados, você consegue transferir, né, operações, rotineiras, repetitivas, para alguns sistemas, robôs e tudo mais. Hoje, mais modernamente, você consegue criar, né, dashboards que são muito importantes ali para tomada de decisão. Você consegue engajar o time todo nisso, né. Então a jornada de transformação digital, ela, via de regra, ela começa com esse orçamento base zero, até que você consegue entregar, por exemplo, redução de horas, né, tem estudos aí do Banco Mundial que dão conta que o Brasil é campeão, né, em gastar milhares de horas por ano para atender o compliance tributário, né. E as empresas que já deram a largada nessa transformação digital, já estão capturando ganhos, reduzindo milhares de horas aí na preparação de obrigações acessórias. Na reforma tributária, Rafael, a nossa expectativa quanto à transformação digital, ela é gigantesca pra da porta para dentro de casa, nos investimentos que a gente está fazendo, Power Apps e várias outras iniciativas que a gente tem, mas também da porta para fora. Realmente o que a gente espera é que essa reforma traga uma mudança na mentalidade da relação fisco-contribuinte, o que significa dizer que eu acho que muito das milhares de horas que os contribuintes, precisam gastar no Brasil para estarem em compliance tributário, decorrem de medidas que a Receita Federal, que os fiscos em geral têm com os maus contribuintes. Isso é lastimável, porque, a maioria, a esmagadora maioria dos contribuintes no Brasil são bons contribuintes, são sérios, pagam seus impostos, querem estar em compliance, e a Receita Federal, ela tem mecanismos, né, para saber quem são os maus contribuintes. Eu acho que a gente precisa pensar de uma vez por todas na mudança dessa mentalidade na relação, um pouco mais de confiança nisso. O fisco sempre tem 5 anos para revisar, para auditar, para fiscalizar isso, né. Então a gente também espera que a gente tire, Rafael, algumas situações, como por exemplo, informações que a gente presta ao fisco que constam em 4, 5, 10 diferentes obrigações acessórias. A gente tem que ter alguém dentro do governo fazendo uma matriz em que ele possa avaliar: "Poxa, esse contribuinte não precisa mais entregar essa obrigação, ou não precisa mais entregar com essa periodicidade, porque ele tem certidão negativa", ou enfim, coisas assim. Então incentivar, né, realmente o contribuinte com boas práticas, e ele poder capturar esse tipo de eficiência, né, reduzindo, gastos ali com headcount, reduzindo gastos com diversos sistemas, com diversos legados, né. Então acho que a transformação digital, ela vem, nessa busca de eficiência, mas eu acho que ela é um jogo de 2 agentes. Eu falei da porta para dentro, ou seja, as empresas têm que fazer seu dever de casa, mas o fisco também tem que dar essa contrapartida de criar uma nova relação com o contribuinte. Muito bacana, Augusto. A gente também está notando aqui realmente que as empresas estão passando por esse momento de mudança cultural, né, mudança de mentalidade em relação à participação, né, da área fiscal dentro da estrutura de negócios, mas também o investimento em tecnologia é super importante, né, porque a tecnologia vai poder potencializar tudo aquilo que está sendo preparado, né. E obviamente que isso traz a reboque aí a capacitação dos profissionais. A gente fala muito em reskill, em upskill, que é justamente você ter que se readaptar ao mercado que já existe, mas num novo cenário. Então, impressionante como a sua fala está alinhada realmente com o que a gente tem visto aqui no mercado e cada vez mais acho que é só o início dessa jornada agora em 25, estamos aí até 2032 e 33 aí com essa visão aí da reforma. Bem bacana. Com certeza. E para além disso, Rafael, eu também diria que o fisco brasileiro, tanto quanto o mercado financeiro brasileiro, ele está na vanguarda de tecnologia quando a gente compara com fiscos do mundo todo, né. Ninguém tem, né, a tecnologia embarcada que o fisco brasileiro tem para fiscalizar contribuintes, para levantar dados, né. Então que isso seja usado para criar um ambiente de negócios melhor,
que a gente possa atrair mais investimentos, que a gente possa ter em relações como a que eu tenho, né, uma empresa multinacional com headquarters, uma relação em que a gente tenha debates mais inteligentes, mais propositivos, mais focados no negócio e não apenas em questões de obrigações, de investimento, de aumento de headcount, a gente precisa ter essa cabeça para isso, né. Bem bacana. Totalmente, Augusto. Você falou em determinado momento do profissional business partner, né? É engraçado como a gente começa a falar desse termo para o profissional fiscal. Muitas vezes falava-se para outras áreas, falou muito para recursos humanos no passado, falou muito para o profissional de tecnologia também do passado, principalmente depois de 2020, que as empresas foram para a pandemia e precisaram criar sites, aplicativos. Teve uma guerra de talentos ali na área de tecnologia. E a gente percebe que chegou o momento do profissional fiscal, aquele profissional que tiver uma boa comunicação, que conseguir ser assertivo, que conseguir passar de forma simples, como você falou, para as outras áreas quais são os impactos da reforma, é um profissional que vai sair à frente. Né? Muita coisa vai acontecer dentro da área. Então, queria te perguntar o seguinte: imagina que nós temos um gestor fiscal aqui que está ouvindo, que não está preparado, que não sabe nem como começar. O que você passaria de dicas e de passo a passo para esse gestor se preparar, né? O que ele poderia fazer dentro da empresa para reter os melhores talentos, preparar esses melhores talentos e criar um ambiente interessante para essa transição? Excelente, Vitor. Veja, eh, eu acho que eu gosto sempre de trabalhar, assim, as reflexões numa perspectiva, né, a economia brasileira ela veio se desenvolvendo, né, você pega realmente até o meados da década de 90 você tinha áreas chamadas contábil fiscal, né. A partir dos anos 90 com o governo Fernando Henrique, com as privatizações, com a modernização, Plano Real, né, a gente passou a ter áreas que já eram fiscais. Ali começa a ter, por exemplo, profissionais que eram coordenadores fiscais, já não eram mais o contador cuidando de contabilidade e da área fiscal, você já tinha ali alguém, fiscal que cuidava ainda timidamente de tributário, planejamento tributário, tratava de diferentes questões. Hoje, as grandes empresas, o creme de la creme, né, do capitalismo brasileiro já tem áreas tributárias, já tem diretores tributários, já tem vice-presidentes tributários, coisa que não se imaginava 20, 30 anos atrás. Isso aconteceu por quê? Pela habilidade de alguns profissionais fazerem essa interlocução com o C-level, com CFOs, com CEOs. Eu costumo dar um exemplo, Vitor, que você, quando trata a sua comunicação de uma maneira adequada, vocacionada para a audiência, não é raro você ter, por exemplo, pegar ali tese do século, né, que 2019, 2020 teve nas grandes manchetes de jornais. Você deveria ter uma apresentação para você discutir com o time tributário, mais detalhada, com base em legislação, jurisprudência. Você pode ter uma outra apresentação para discutir com a contabilidade, debatendo ali o efeito disso no caixa, o efeito disso no P&L. Você deveria ter uma outra apresentação para discutir com o seu headquarters, ela vai estar em inglês, um pouco mais resumida, e uma apresentação para discutir com o CFO, que é one page slide, super mais objetivo, direto ao ponto, mais visual, mais lúdico, é alguém que eventualmente tem 10 ou 15 minutos para ouvir a área tributária, e que o que eu percebo é que o profissional tributário mais desatento, ele usa a mesma apresentação com toda essa audiência. Então o que que acontece, né, Vitor? Você vê reuniões em que o gestor tributário está apresentando e com 5, 10 minutos de reunião, você vê todo mundo na mesa olhando o celular, respondendo e-mail, ele não consegue capturar a atenção. Existe a necessidade desse profissional se reinventar com storytelling, ele adaptar a sua comunicação, ter uma linguagem em que ele pare de focar no seu ego, querer mostrar conhecimento e foque na audiência, né, a comunicação não é o que você fala, mas é o que os outros entendem, ele tem que ser mais simples, né, essa é uma aliás, é um cacuete que profissionais não apenas da área tributária, mas se você pegar profissionais da área jurídica cometem o mesmo pecado, profissionais da área de tecnologia cometem o mesmo pecado, né, o TI, a gente costuma brincar que são 3 profissionais que na empresa ninguém entende. E para o profissional tributário começar a circular mais na empresa, participar nas mesas de decisões,
ser chamado, né, realmente nas decisões de negócio, decisões de investimento, ele precisa ter essa capacidade de se comunicar melhor, de uma maneira mais simples, mais clara, mais objetiva, com termos mais, do negócio, né. Se ele fizer isso, ele vai estar realmente levando o time todo, nessa mesma toada, né, de investimento. Se ele não conseguir, realmente você começa a ter uma área em que ninguém vai crescer, porque ele não sai dali, porque ele é um especialista, ele começa a achar ruim que está sendo boicotado, né. Então, esses gestores precisam avaliar, lá do assistente, o estagiário até o gestor, que tipo de treinamento, que tipo de desenvolvimento esse profissional precisa ter. Poxa, no início da carreira, a gente está muito focado em habilidades técnicas. Você precisa conhecer contabilidade, imposto de renda, ICMS, PIS, COFINS. Mas quando você chega a uma cadeira, a primeira cadeira de gestão, que é a supervisão, coordenação, você precisa, Vitor, chegar à conclusão que as habilidades que te levaram até ali não são as mesmas que vão te fazer continuar subindo essa escadinha. Você precisa ter essa mudança, né. E aí você começa a focar um pouco mais, precisa focar mais, né, em habilidades comportamentais, você começa a se comunicar melhor, você precisa negociar melhor, você precisa ser mais persuasivo, você precisa ter a capacidade de falar de outros assuntos que não apenas a legislação tributária. Então, quando a gente fala em desenvolvimento do profissional da área tributária, ele precisa ter a capacidade de mostrar para o time onde é que a gente quer chegar. Então, imagine uma empresa, tem seus objetivos, isso é desdobrado para finanças, chega no tributário, ele precisa ter capacidade de dizer: olha, pessoal, a gente quer chegar aqui. E a partir disso, começar a debater, né, essas metas, e a partir dessas metas, debater, né, orçamento para desenvolvimento, que dependendo do momento de carreira, para uns vai ser cursos mais técnicos, para outros mais cursos de habilidades comportamentais. Eu, por exemplo, eu tenho feito vários cursos de storytelling, eu faço oficina de teatro, eu leio assuntos que hoje nada tem a ver com a área tributária, tudo para conseguir ter essa capacidade de persuasão, de negociação, de comunicação melhor. Então essa é a visão híbrida, né, que o gestor tributário tem que ter para poder alocar investimentos no desenvolvimento desse novo profissional de gestão tributária. Legal. Muitas vezes o profissional tributário ele pode ter um perfil um pouco mais técnico, né? E de fato ele migrar para um perfil comportamental melhor, né? Se preparar melhor nesse sentido é uma excelente saída. E você estava falando, me veio até uma outra pergunta aqui, entendendo que é uma área que vai precisar de mais talentos. Você acha que pode ser uma boa oportunidade de pessoas que estão em outras áreas migrarem para a área fiscal e trazerem a expertise delas dessas outras áreas também para a área fiscal? O que que você acha? Eu acho que isso é uma reflexão que está acontecendo nesse momento no mercado. Se discute muito, Vitor, em que medida profissionais de tecnologia estão migrando para a área tributária, profissionais da área tributária estão migrando para a tecnologia, profissionais da contabilidade estão indo para o tributário, porque estão percebendo essa onda de protagonismo que a área tributária está gerando, né, em toda a empresa. Eu acho que o grande desafio dos bons gestores tributários é capturar bons talentos na área de tecnologia, na área de contabilidade, na área de finanças. Eu mesmo já fiz isso em experiências pregressas que eu tive no ramo executivo, trazendo profissionais de contabilidade para a área tributária, que hoje são grandes diretores tributários aí de mercado, né. Então, a gente o mercado na academia, ela forma ali, né, profissionais da contabilidade, da administração, do direito da economia, que é o grande sourcing da gestão tributária, mas a gente muito em breve, Vitor, vai ver também sentado nas áreas tributárias profissionais de matemática, profissionais de estatística, profissionais de tecnologia, de análise de sistemas, porque tudo isso vai ser muito importante. A gente está começando a lidar agora com ciência de dados, a maneira de manusear dados, dados para tomada de decisões. Hoje você tem nas empresas mais estruturadas grandes data lakes que cruzam dados do comercial com a área tributária, qual é o produto que paga mais imposto, paga menos imposto, como é que mais relevante você importar por A, por B, produzir em A, em B, isso tudo mexe com dados. Então, eu acho que isso é
a gente precisa ter essa capacidade de atrair boas cabeças para a gestão tributária. Nem todo mundo vai ter o interesse de abrir um regulamento de imposto de renda, mas a área tributária vai precisar de profissionais que saibam manusear dados, saibam trabalhar com matemática, com estatística, para permitir que o gestor tributário possa tomar uma decisão mais assertiva, sabe, mais refletida e mais orientada para os negócios. Bacana, Augusto. Realmente a gente está falando aqui de atualização, de cross, né, função ali, de migração ali de área. Impressionante como realmente esse evento da reforma tributária traz muita modificação nas estruturas, né? Eu queria tirar uma dúvida com você, na verdade, mais uma curiosidade. Tendo em vista aí a sua atuação, né, internacional, né, como VP de gestão tributária para a América Latina e, logicamente, com muito contato também, né, com o exterior, com a Europa, né, com o headquarter da Volvo, Uhum. queria saber como é que você faz para adaptar as nuances e as modificações que existem aqui da reforma e explicar isso para os seus interlocutores globais. Quais são as suas estratégias? Fiquei curioso. Essa é um grande desafio diário, né, no meio de tudo isso, né, Rafael, a gente tem mudanças como a que estão acontecendo agora do IOF, todo o debate mais estressante com o Congresso, então assim, acho que a grande reflexão o que que você desenvolveu de relação com o seu headquarters, né. Então na Volvo, a relação que a gente desenvolveu foi uma relação em que a gente tem a confiança no centro. Eu lembro que no início da minha jornada aqui no grupo, em 2017, era natural que o headquarters recebesse as ladders de escritórios de advogados, de consultorias, e às vezes eu não estava copiado nesse e-mail, e aí era questionado: "Poxa, isso aqui", às vezes não era algo aplicado ao nosso segmento, ou não era aplicado à nossa realidade, ou eram coisas que a gente não acreditava. Eu lembro que em 2018 um determinado escritório de consultoria em Londres mandou uma notícia alarmante para o meu chefe falando sobre a ameaça de tributar os dividendos em 2018. A gente ainda segue nessa discussão, né, quase 10 anos depois. Então, a relação que eu estabeleci lá com o meu chefe, é um SVP global, né, de gestão tributária, é que tudo que é importante para a gente tomar decisões no grupo, a gente vai passar para eles no momento certo, né. Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eles não um grupo como o Grupo Volvo que atua em 190 mercados, é impossível o SVP conhecer a legislação de 190 mercados. Então, ele precisa confiar que a sua gestão tributária da América Latina, ou do Brasil, dos Estados Unidos, ou do Canadá, vai levar o que realmente importa, na profundidade que realmente importa. Então, eu levo para eles, Rafael, sempre apresentações mais high level, flegando questões de riscos, de oportunidades, de timing. A reforma tributária a gente vem falando já desde meados de 22, 23, preço de transferência a gente vem falando desde 2019, 2020. E com isso a gente vem trazendo uma conscientização quanto a custos, quanto a o que que a gente vai precisar de consultoria, o que a gente vai precisar de headcount, o que que a gente recomenda fazer outsourcing. Então acaba sendo uma conversa saudável, né, em que eles confiam muito no que a gente leva, e desde que a gente leva de uma maneira simples, né, o chamado think straight, talk straight. Sabe que as multinacionais têm esses acordos, né, você tem que falar simples, e eles têm o chamado no surprise principle, né, a gente não gosta de surpresa, nem positiva nem negativa, né, e para isso a gente está sempre flegando, né, essas oportunidades. A gente criou um comitê aqui, então o comitê ele acaba filtrando muita coisa que realmente importa, né. Então é dessa maneira, eu acho que tudo começa por confiança, Rafael, e obedecendo essa questão de que o investidor estrangeiro, ele sabe que o Brasil é um país de incerteza, de insegurança, mas ele quer do seu departamento aqui no Brasil, um mínimo de previsibilidade. Isso a gente consegue entregar nessa comunicação mais simples, né.
Perfeito, Augusto. Já dizia um ministro, né, no passado, que no Brasil nem o passado é garantido, né, na questão tributária. O Malan Mas dizia isso, né, que o passado é mais exatamente. incerto que o futuro, né. Exato, na verdade, é perfeita a tua colocação em relação à confiança na construção do relacionamento. Eu tenho certeza que os ouvintes aqui, nossos ouvintes do podcast Robert Half Talks, vão levar essas dicas valiosas aí no contato com as empresas que são globais aí, com multinacionais. Bem bacana, realmente. Obrigado. Olha, pessoal, infelizmente, eu falo infelizmente porque daria para ficar muito tempo aqui conversando com você, Augusto. Você tem muita informação para passar, muita dica também para passar, mas infelizmente a gente está chegando no fim. Eu confesso que eu já comecei a seguir o seu podcast, já comecei a te seguir no Instagram. Queria que você deixasse aqui tanto uma mensagem final, quanto você também falasse aqui qual que é o seu canal, os seus canais, né? E sobre o seu livro. Obrigado, Vitor. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Rafael. Obrigado, Robert, pelo convite. Fiquei muito feliz. Muito importante esse diálogo aqui, né, do ponto de vista de negócio. Bom, a mensagem que eu dou, né, para esse público que milita aí na área tributária é prestar atenção na oportunidade que a gente tem do protagonismo. Ninguém mais aguenta, né, o gestor tributário falar que no Brasil é tudo difícil, é tudo complexo. Todo mundo já sabe disso. Agora a gente precisa resolver isso, botar isso para funcionar. E a gente precisa se cacifar com profissionais muito mais abertos, muito mais transversais, polímatas, né, que conheçam o tributário, conheçam contabilidade, conheçam finanças, conheçam negócio. Né, quem quiser realmente se conectar comigo, acessa lá, né, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu tenho um podcast chamado Manicômio Tributário, onde eu entrevisto os grandes nomes aí da gestão tributária do Brasil todo, episódios semanais. Recentemente eu lancei aí o Pitacos Corporativos também, que são pílulas do mundo corporativo, em que eu publico também eventualmente lá, são episódios mais curtinhos. No Instagram eu estou como Augusto Flores Oficial, e os meus livros, né, estão disponíveis aí nas principais plataformas. Eu escrevi Manicômio Tributário, Reflexões de um Sobrevivente, é assim que eu me sinto nesse mercado, né? E Cartas a um Jovem Gestor Tributário, em que eu falo um pouquinho sobre a trajetória profissional de quem atua na área, né? Todas as dificuldades, os desafios, os grandes dilemas, né? Até realmente chegar às grandes cadeiras de decisões. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Espero que todos gostem desse conteúdo. Somos nós que agradecemos por todas as informações que vocês passaram e todo o conhecimento que você nos passou aqui. Augusto, obrigado mesmo. Bom, pessoal, hoje conversamos com Augusto Flores, vice-presidente de gestão tributária para o Grupo Volvo na América Latina. Ele falou um pouco dos impactos da reforma tributária no capital humano das empresas. Eu sou o Vitor Silvério e nos vemos no próximo Robert Half Talks. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós!